cloreto de sódio, né? Ele se dissocia em água para dar sódio e cloreto, né? Toda vez que você for escrever a fórmula química de um sal, você coloca sempre primeiro o cátion, depois você coloca o nome do ânion, tá? Então, por exemplo, cloreto de sódio, né? Você escreve o sódio, depois o cloro. Toda vez que você tem um elemento químico que está na forma neutra, eu falo isso daqui porque eu coloco sempre na prova do mestrado. Eu sempre coloco na prova do mestrado questão de nomenclatura e são pouquíssimos os que acertam 30%, 40% dessas questões aqui. A maioria não erra tudo, né? Então, apesar de ser uma coisa simples que, em teoria, a gente vê no ensino médio, não é todo mundo que sabe. Então, você pensa o seguinte, toda vez que eu tiver um elemento químico e ele estiver na forma de um ânion, né, eu vou sempre dar para ele, eu vou sempre colocar para ele o nome de eto, né? Então, esse daqui é o cloreto. Quer ver um outro exemplo? KBr. Como é que esse daqui chama? Deixa eu ver. Você tem, se você for na tabela periódica, você tem o potássio aqui e você tem o bromo aqui. Não metal, com metal, né? Você imagina que os metais, que a família em vermelho os metais alcalinos, esse azul escuro metais alcalinos terrosos, né? Então são todos metais, né? Então na família 1, na família 2 são todos metais. Aqui no meio você tem os metais de transição e os verdinhos metais pós-transição. Então você imagina que, ó, daqui para trás é tudo metal, né? Você só toma cuidado com o hidrogênio, né? Você pode pensar o seguinte: o hidrogênio ele é um elemento químico que ele pode ser colocado fora da tabela periódica, num grupo à parte. Você imagina que não tem nenhum elemento na tabela periódica que tem propriedades semelhantes à do hidrogênio, né? Então lembra que eu falei para vocês no começo do curso que a gente tem a tabela periódica por quê? Porque elementos químicos que têm propriedades semelhantes são agrupados perto um do outro. O hidrogênio, isso daí não é verdade quando a gente fala do hidrogênio, porque não tem nenhum elemento químico que tem qualquer propriedade que assemelhe-se à do hidrogênio. Tá? Então o hidrogênio ele é colocado aqui simplesmente por uma questão estética, né? No primeiro período da tabela periódica a gente tem só dois elementos, que é o hidrogênio e o hélio, com 2 elétrons cada, né? Mas eles são colocados aqui, o hidrogênio é colocado aqui por mera convenção, ele é totalmente diferente dos demais, né? Então, voltamos. Então, sempre que você olhar, que você vai ter um metal e não metal, você tem uma substância iônica. Tá, então aqui no exemplo que eu dei para vocês, vocês têm o KBr, brometo de potássio. Tá, então o nome aqui é brometo, né? Então você tem brometo, potássio. Certo? Tá, e o que acontece quando você tem oxigênio? Quer ver? Então vamos fazer mais um exemplo. Esse daqui é o sal de cozinha, cloreto de sódio, brometo de potássio. Esse daqui, como é que ele chama? Como que esse daqui chama? Como que esse aqui chama? Deixa eu ver. Eu vou olhar aqui na tabela periódica. Deixa eu ver. O enxofre, né? O S é o enxofre, né? Tá aqui em inglês sulfur. Você tem o enxofre. Deixa eu ver. O enxofre está nesse bloco amarelinho, então ele é um não metal. O sódio, eu já sei que ele está aqui na família dos metais alcalinos, então ele é um não metal. Então eu tenho não metal com metal, né? Então vai ser um composto iônico. Como é que ele chama? Deixa eu ver.
isso daqui se dissocia, né? Para dar 2 sódios mais S2 menos. Como é que esse cara aqui chama? Como que esse cara aqui chama? Eu não falei para vocês que toda vez que você tiver o elemento químico fazendo um ânion, tiver o elemento químico ele fazendo um ânion, né, ele não está ligado ao oxigênio nem nada, você vai colocar o nome de eto. Então, esse daqui é o sulfeto Então, esse daqui é o sulfeto de sódio. Bom? Quando eu tenho o oxigênio? E quando eu tenho o oxigênio? Deixa eu ver. Como que chama esse daqui? Como é que chama esse daqui? Agora, você imagina que esse daqui chama sulfato de cálcio, né? O sulfato de cálcio não é um sal solúvel, mas se ele se dissocia, ele vai dar. Se ele se dissocia, ele vai dar cátion 2+, e sulfato. Então, pessoal, quando você vê uma substância, quando você vê um sal e você vê esse cara aqui, você imagina que esse daqui é o número máximo de oxigênios que o enxofre pode ter, né? Então você fala que esse daqui é o, então você coloca o sufixo ato, né? Então você vai falar que esse daqui é o sulfato de cálcio. Esse daqui, então, é o sulfato de cálcio. Pessoal, o nome desse daqui seria... Você está percebendo que a gente não fala o número que tem de cada um? Por quê? Você imagina o quê? Que eu sei os coeficientes que vai ter aqui no sal justamente pelas cargas. Eu sei que o sulfeto tem carga 2 menos, né? Menos 2, o sulfeto. Ele tem carga menos 2. Então eu sei que para formar um sal tem que ser neutro, né? Então eu sei que eu vou precisar de 2 sódios para formar um sal com um sulfeto, né? Então eu sei que a estrutura do sulfeto de sódio é 2 sódios e enxofre, tá? Se você perde um dos seus oxigênios, aí você vai colocar do sufixo ito. Então, por exemplo, o pessoal coloca muito sulfito de sódio nas bebidas como na forma de preservativo. Imagina que o sulfito de sódio ele vai preservar os alimentos, né? Então o pessoal coloca sulfito de sódio, por exemplo, no vinho. Sulfito de sódio ele se dissocia em meio aquoso para quê? Vamos colocar aqui os coeficientes, fonte sobrescrito e agora fonte sobrescrito. Então você imagina que o sulfito de sódio ele se dissocia para dar sódio e sulfito, tá? Então, quando você tem o número máximo de oxigênios no ânion, você dá o nome ato. Quando você perde um oxigênio, você dá o nome ito. Certo? Ito. Então, esse daqui é o sulfito. Então, por exemplo, você tem esse daqui,
E você tem esse daqui, a gente usa muito em química analítica, né? Sou eu que dou, eu estou tendo a honra de dar o química analítica para engenharia química e engenharia de alimentos. Se vocês fizerem esse curso comigo, né, vocês vão usar esses sais nas minhas aulas de laboratório. O primeiro, você só tem o iodo sem nenhum oxigênio, sem nada ligado a ele, né? Então, esse daqui é o iodeto de potássio. Esse daqui, ó, você imagina que ele tem 3 oxigênios já ligado a ele, o iodo, né? Então, esse daqui é o iodato de potássio. E esse daqui a gente usa como agente oxidante forte, né? Quando você imagina que o número máximo de oxigênios aqui é 3, né? Então esse daqui é o iodato de potássio, né? Se você tiver o KiO4, você tem o periodato de potássio. Certo? O pessoal usa muito o exemplo do cloro. O pessoal usa muito o exemplo do cloro para ensinar a nomenclatura, né? Então, por exemplo, todo livro de química do ensino médio tem esse exemplo aqui, ó. Todo livro de química do ensino médio tem esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, aí eles falam, ó, você tem aqui então aqui você tem aqui no primeiro, né? Você tem o clorato. Aqui em cima você ganhou um oxigênio. Você tem o perclorato. Aqui embaixo você tem o clorito. E por último, né, quando você perdeu já todos os oxigênios, você tem o hipoclorito. Certo? Na verdade, essa espécie aqui, ela não existe, tá? Na verdade, essa espécie aqui não existe. Mas o pessoal coloca para o aluno fazer, né, da maneira didática, né? Perclorato, clorato, clorito e hipoclorito, né? Quais são os oxiânions que são mais comuns, né? Então, por exemplo, às vezes você imagina o seguinte, que oxiânions é uma coisa muito comum, né? Então, por exemplo, na minha disciplina de química analítica, e também quando eu levar vocês de novo para o laboratório, eu posso apresentar alguns oxiânions para vocês. Você também tem oxiânions com os metais de transição, né? Então, lembra uma coisa que importantíssima que eu falei para vocês, é que os metais de transição, né, eles têm tendência a perder elétrons. Só que você imagina o seguinte, quando você perde muitos elétrons, em teoria, faz de conta que um átomo aqui perde, um átomo de manganês perde 7 elétrons. Né? Você já aprendeu comigo nas aulas iniciais que a maior parte do volume do átomo é a nuvem eletrônica. Então você imagina que se ele perder 7 elétrons, ele vai encolher demais. Então você imagina que elementos químicos que estão no estado de oxidação alta, ou seja, que perderam vários elétrons, eles preferem se apresentar na forma de oxiânions. Então, por exemplo, o manganês 7, ele gosta de formar permanganato. Então aqui a gente vai colocar. Então você imagina que o manganês, por exemplo, ele forma o permanganato. Ainda falando de metais, você imagina que o cromo, ele vai formar o cromato.
Como você imagina que o cromo vai formar o cromato e também vai formar o dicromato. Isso daqui são alguns exemplos de oxiânions que se formam com metais de transição. Você também tem outros exemplos de oxiânions que se formam com não metais, né? Por exemplo, se você olhar aqui na família do nitrogênio, né, você tem a família do nitrogênio. Você imagina que todos os elementos da família do nitrogênio formam oxiânions, né? Então, por exemplo, o próprio nitrogênio, ele vai formar o nitrato, ele vai formar o nitrato e o nitrito. Enquanto o fósforo vai formar o fosfato. E em analogia, né? Você imagina que o fósforo forma fosfato. Se você olhar na tabela periódica, você imagina que o arsênio e o antimônio estão na mesma família, né? Então você imagina que o arsênio ele vai formar Q3, né? Ele vai formar o arsenato e também vai formar o arsenito. Tá? Então lembrem-se que esses daqui são alguns oxiânions que são muito comuns e você tem que saber a nomenclatura deles, porque é muito importante que você saiba a nomenclatura desses oxiânions para você dar o nome corretamente para os sais, né? Então deixa eu colocar aqui um sobrescrito para você ficar. Depois eu coloco o sobrescrito. Primeiro eu vou colocar o nome, tá? Então você fica bem ligeiro. Né? Esse daqui é o permanganato. Esse daqui é o cromato. Esse daqui é o dicromato. Você imagina que todos esses daqui são oxiânions de metais. Voltando a falar dos oxiânions de não metais, né? Lembrando que o enxofre é um semimetal ou ametal. Né? Isso daí vem desde o ensino médio. Você pega livro de química de ensino médio, tem gente que chama esses verdinhos de semimetais e tem outros que chamam de ametais ou metalóides, né? Então tem gente que chama de semimetais ou metalóides esses verdinhos. Eles têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, voltando a falar de oxiânions de não metal, você tem o nitrato, você tem o nitrito, e você tem o fosfato, aqui você tem o arsenato, e aqui você tem o arsenito. Tá bom? Esses daqui são alguns nomes que é bom você se lembrar sempre. Então, esses daqui são alguns nomes de oxiânions que é bom você se lembrar sempre. Agora, quando você estiver falando dos sais, você lembra que eu vou saber escrever a estrutura do sal de acordo com o cátion que ele está formando, né? Então, por exemplo, se eu falo para você que você tem o arsenato de ferro 2, que estrutura química você escreve? Ó, arsenato de ferro 2. Escreve no chat da aula a estrutura química do arsenato de ferro 2. Escreve no chat da aula a estrutura do arsenato de ferro 2.
Qual que é a estrutura química dele? Qual que é a fórmula química dele? Qual que é a fórmula química dele? Então você lembra o seguinte, você imagina que o arsenato vai ser esse cara aqui, esse daqui que vai ser o arsenato, enquanto o ferro 2 vai ser isso aqui. Então você imagina que você tem o arsenato e o ferro 2+. Né? Você tem o arsenato e o ferro 2+. Se você for escrever a estrutura, você imagina o seguinte, que ele tem uma carga -3, você quer formar um sal que vai ter uma carga neutra, você tem um cátion de carga +2 e um ânion de carga -3, né? Então é só você escrever ferro 3, arsenato 2. Então é assim que você escreve a estrutura do arsenato de ferro 2. Pessoal, então vocês se lembrem que, por exemplo, os metais da família 1A, os metais alcalinos, eles sempre vão formar cátions monovalentes, e os metais alcalinos terrosos sempre vão formar cátions divalentes, tá? Então, quando você for dar a nomenclatura a um sal, você lembra sempre que os metais da família 1A, os metais alcalinos, eles vão estar sempre formando cátions monovalentes. Lembra que os metais alcalinos terrosos vão estar sempre formando cátions divalentes. Então, o manganês vai ser sempre manganês +2, o cálcio sempre vai ser cálcio 2+, e assim sucessivamente. No entanto, você tem alguns metais que têm mais de um estado de oxidação, né? Você tem metais que só têm um estado de oxidação e você tem metais que têm vários estados de oxidação, né? Então, por exemplo, aqui na ponta da tabela periódica, né, na ponta da família B, né, você imagina que nessa família aqui é a família do zinco. Você imagina que na família do zinco, o copérnico ele é um elemento artificial, né? É dito um elemento artificial porque ele sofre decaimento radioativo muito rápido, né? Ele não existe na superfície terrestre. Então você imagina que o zinco e o cádmio, por exemplo, eles vão formar sempre cátions divalentes. Então toda vez que você vê um sal de zinco ou um sal de cádmio, você pode ter certeza que é um cátion divalente, tá? Então cádmio e zinco, eles só formam cátions divalentes. Então se eu falar sulfato de zinco, vou falar sulfato de zinco. Eu vou falar sulfato de cádmio. Tá? Aqui vem a estrutura, né?
Você sempre coloca o cátion primeiro. Então você vai colocar aqui sulfato de cádmio. Cloreto. Aqui você tem o cloreto de cádmio. Iodeto de zinco. Ok? Agora você tem alguns metais que formam mais, que tem mais de um estado de oxidação. Então, se você for olhar aqui na família do cobre, aqui você tem o cobre, a prata e o ouro. Então você vai ter o você vai ter o cobre, a prata e o ouro. Você imagina que o cobre ele é natural no estado de oxidação mais um e no estado de oxidação mais 2. Você imagina que o cobre 1 é pouco estável, enquanto o cobre 2 é bastante estável, né? Então, o principal estado de oxidação do cobre é o cobre 2, né? Então, é até engraçado que se você me perguntar qual que é o nome desse sal, se você me perguntar qual que é o nome desse sal, eu vou falar que é o sulfato de cobre. Só que, na verdade, o cobre está no estado de oxidação mais um e no estado de oxidação mais 2. Então, o correto é eu falar que é o sulfato de cobre 2. Você sabe que um óxido é quando o elemento químico está combinado. Um óxido é quando o elemento químico está combinado com o oxigênio, né? Então, por exemplo, eu posso ter o óxido de cobre 1, posso ter o óxido de cobre 2, ou eu posso ter o óxido de cobre 1. Então, esse daqui é o óxido de cobre. E esse daqui é o óxido de cobre também. Esse é o óxido de cobre 2 e esse é o óxido de cobre 1. Você imagina que o estado mais estável, mais comum do cobre é o óxido de cobre 2, tá? Mas fica sabendo que existe o óxido de cobre 1. Né? Então você imagina que o cobre ele pode virar óxido de cobre, ele pode virar óxido de cobre 2 ou óxido de cobre 1. Olhando para essa mesma família na tabela periódica, aqui embaixo você tem a prata. A prata só pode fazer cátions monovalentes. Então, tudo que você tiver de prata vai ser ou prata metálica ou prata mais um. Você nunca vai ter, por exemplo, prata mais 2. Né? Então, toda vez que você vê um sal de prata, você imagina que o estado de oxidação da prata é mais um. Né? Você tem, por exemplo, o brometo de prata, fluoreto de prata. Lembra que quando você for escrever a fórmula química, você sempre escreve o cátion primeiro, depois você escreve o ânion.
Isso daqui vai dar brometo de prata. Aí vai dar o brometo de prata. E aqui é a mesma coisa. Você tem prata, reage com o cloreto. Vai dar cloreto de prata. Estão entendendo até aqui como é que funciona a nomenclatura? Então, por exemplo, uma coisa que você vai fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho óxido de ferro. Eu tenho óxido de ferro. Se for óxido de ferro 2, vai ser só isso daqui. Se for óxido de ferro 3, se for óxido de ferro 3, vai ser isso aqui. Opa, eu acho que eu troquei aqui o número, né? Agora sim, esse é o óxido. Esse aqui é o óxido de ferro 2. E esse daqui é o óxido de ferro 3. Então aqui eu tenho que colocar assim. Aqui é Ag. Vocês entenderam então como é que funciona a nomenclatura? Tem uma pequena ressalva também. Quando você trabalha com substâncias polares, as substâncias polares podem formar vários tipos de ligação, né? Você pode imaginar que o carbono forma uma infinidade de substâncias, né? Tanto é que a gente chama de química orgânica toda vez que tem a reação com carbono, né? Mas você também tem algumas substâncias covalentes com os outros semimetais. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo? Você tem, a gente usou isso daqui isso daqui a gente usou nos exercícios de estequiometria, essa reação. O tricloreto de fósforo. Você tem o tricloreto de fósforo. Você tem você tem o pentacloreto de fósforo e você tem o tricloreto de fósforo. Então você tem o PCl5 e o PCl3. O PCl5 é o penta é o pentafluoreto de sódio. Imagina que esse daqui é o
Perdão, estou falando fluoreto, né? Mas eu escrevi cloro aqui, né? Então, esse daqui é o trifluoreto. Desculpa. Pentafluoreto de fósforo. Esse é o pentafluoreto de fósforo e esse é o trifluoreto de fósforo. Ok? Você imagina que os não metais, vocês imaginam que os não metais eles podem fazer várias ligações. Os não metais podem fazer várias ligações. Então, por exemplo, o fósforo, ele pode fazer 5 ou 3 ligações. O enxofre, ele pode fazer 2, 4 ou 6 ligações. Então, por exemplo, o enxofre, ele pode fazer isso daqui, ele pode fazer isso daqui, e o enxofre também pode fazer isso daqui. Então, por exemplo, o enxofre pode formar o dicloreto de enxofre, o tetacloreto de enxofre e o hexacloreto de enxofre. Certo? Para vocês lembrarem das nomenclaturas. Tá? Então, o que eu falei? Então, lembra que quando você tiver uma substância que é covalente, ó, você vai vir aqui na tabela periódica que eu te passei, ó. Você tem o flúor você sabe que é um halogênio, e você tem o enxofre que está aqui, que também é um não metal. Então você tem não metal com não metal. Você tem uma substância covalente. Para você dar a nomenclatura, você imagina que você dá de acordo com o número de cloretos de. Você imagina que você dá de acordo com o número de cloretos que está ligante à substância, né? Então, por exemplo, aqui você tem o dicloreto de enxofre, aqui você tem o tetracloreto de enxofre e aqui você tem o hexacloreto de enxofre, né? Então, essa daqui foi uma repassada na parte da tabela periódica sobre as nomenclaturas. Vamos, então, antes da gente começar a aula de fato, a matéria nova, vamos resolver um quiz do Kahoot. Ó, pessoal, então vocês vão vir aqui. Vocês vão ter que pegar o celular e colocar esse número no celular para vocês entrarem na aula. Ó, pessoal, deixa eu tirar o som aqui rapidinho.
Pessoal, vocês têm que pegar o celular. Vocês vão em kahoot.it, ó. Vou colocar aqui no chat. Só vocês irem em Kahoot e digitar esse PIN que está aqui, ó. Vocês entram com o nome de vocês. Vocês entram com o nome de vocês, né? Porque os 3 primeiros vão ganhar 1 ponto na nota da P1. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Tem 7 por enquanto. Então tem 7 na sala, falta entrar mais 2. Tem mais alguém? Eu vou esperar mais 2 minutos só, eu vou começar. Eu vi que tinha 7 na sala, tem só 6 nomes aqui. Pode começar? Pode começar? Eu não sei se o último vai entrar. Eu não sei quem é também. Ah, tá. Não tem problema, então eu vou começar. Já deu tempo de colocar. Deixa eu só ver aqui ó, é o volume da música. Tem o fundo musical, ó. Então vamos lá. Muito bem. Muito bem. Muito bem. O pessoal tá bom demais. Né? Só um detalhe, pessoal. Só um detalhezinho. Quanto mais depressa você responde, mais ponto te dá. Né? Então, se você tem certeza da questão, você responde logo. Né? Você ganha ponto por acertar e, obviamente, pela velocidade com que você responde.
Bem, então vamos ver. Ó, só para vocês verem, pessoal, você tem aqui o boro, né? Então, se você clicar em cima dele, ele vai ter massa atômica 1081, né? Aqui é a massa atômica dele. Então, você imagina o seguinte, o número atômico dele é 5, o número atômico dele é 5 e a massa atômica é 1081, né? Então, se o número atômico dele é 5, né, isso quer dizer que ele tem 5 prótons, e se ele tem 5 prótons, ele também tem 5 elétrons, tá? Então, o que o Kahoot colocou? O boro 10 tem 5 elétrons. Você imagina, então, sempre que... Então, isso daqui, o número atômico é o número de prótons. Mas você sabe que todo átomo está no estado neutro, né? Então, se ele está no estado neutro, ele tem o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, quantos elétrons tem o alumínio? 13. Quantos prótons ele tem? 13. O zinco tem quantos prótons? 30. E quantos elétrons? 30. Tá bom? Então, vamos ver a tabela periódica. Ó. Você tem o cloro aqui e aqui você tem o cálcio, né? Então, você imagina que o cloro tem número atômico 17 e massa atômica 3745, né? Então, você imagina que a massa atômica é prótons mais nêutrons. Então, você tem 35 menos 17. Isso daqui vai dar 18. O cálcio, você tem 20 prótons, a massa atômica dele é 40, né? Então, você imagina que 40 menos 20 é igual a 20, né? Então, esses daqui, eles são similares contra um número de nêutrons, né? Você pode até, na verdade, ó, é que o cloro, na verdade, ele tem 2 isótopos, né? Essa tabela periódica aqui, ela não mostra logo de cara, né? Então, por exemplo, se eu clico aqui no cloro, né? Aí vai aparecer tudo, né? Vai aparecer a configuração eletrônica dele, os estados de oxidação, o ano de descoberta, a massa atômica, propriedades. Aqui você vai ter a massa atômica dele, mensurada por diversos sistemas. Mas se você entrar nessa tabela periódica aqui, ó, se você entrar nessa tabela periódica aqui, assim que você clica no elemento, ó, já aparece aqui que é isótopos, né, os isótopos-chave. Então você imagina que o cloro, né, ele está presente na natureza como 2 isótopos, isótopo 35 e isótopo 37, né? Então você imagina que o cloro, ele tem número atômico 17. Isso quer dizer que ele tem 17 prótons
e 17 elétrons. Então você imagina que a massa atômica é sempre o número de prótons mais o número de nêutrons. Então se você fizer 37 menos 17, obviamente isso vai dar 20. Então quando você chega no cálcio, o cálcio só tem um isótopo, né, que tem massa atômica 40. Então você imagina que o cálcio tem número atômico 20, isso quer dizer que ele tem 20 prótons. Se ele tem massa atômica 40, né, então ele tem 20 prótons e 20 nêutrons. Então você pode imaginar que o número de prótons desses elementos químicos é diferente, bem como o número de elétrons. A única coisa que é semelhante é o número de nêutrons. O Kahoot está aqui. Muito bem, é só fazer 25 menos... é só fazer 25 menos 55, né? Vai dar 30. Olha, eu tenho 12 nêutrons, e massa atômica 23. Vocês lembram que massa atômica é prótons mais nêutrons, né? Então, para eu saber o número de prótons, é só eu fazer 12 menos 23 dá 11. Então, o elemento químico que eu estou falando tem número atômico 11. Opa, é o sódio. Muito bem. Pessoal, enquanto ele vai passando o tempo... muito bem. Pessoal, vocês viram que essa questão era demorada, né? Quando eu dei essa questão pela primeira vez no primeiro semestre desse ano, né? Eu pus para o pessoal fazer conta, né? Para ver qual que era o isótopo mais predominante, né? Então, se você for pensar do ponto de vista prático, né? Você imagina o seguinte, que você vai ter 63 vezes a porcentagem mais 65 vezes a porcentagem, né? A abundância de cada um desses na natureza. Isso daqui vai te dar a massa atômica, né? Mas você pode imaginar o seguinte, você sabe que são dois isótopos, o 63 e o 65. Qual que é a massa atômica do cobre que está descrita na tabela periódica? Então você pensa o seguinte, se fosse 50%, ele tem o cobre está presente em dois isótopos, o 63 e o 65.
Se fosse 50% cada um, a massa atômica dele ia ser 64, né? Como é menor que 64, então, obviamente, o isótopo mais abundante é o 63, né? Então, se você clica aqui, você imagina que o isótopo mais abundante é o isótopo de número 63, tá? Parabéns! Muito bem. Olha aqui. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio são semimetais ou metalóides. Eles têm propriedades intermediárias entre os não metais e os metais. Então, ó, você pensa o seguinte, né? Aqui são os não metais ou ametais, aqui os metais, aqui os semimetais ou metalóides, tá bom? Muito bem. É o germânio. Olha aqui para a tabela periódica. Ó, aqui no meio, germânio, tá? Ele é um semimetal ou metalóide. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ah, tá. Ela estava perguntando se ela ia entrar, ela já falou que entrou. Perfeito, alótropos. Você tem formas alótropas da matéria. Então você imagina que que o grafite, né? O grafite e o diamante são feitas de carbono. A fórmula dos dois é a mesma, carbono. O que muda é a forma com que ele se apresenta na natureza, né?
Você imagina que a hibridização do carbono no diamante é sp3, e enquanto no grafite é sp2. Você imagina que, ou enquanto o grafite é extremamente, tem uma dureza extremamente baixa, né? O diamante é é o material que tem a maior dureza da natureza. Ó, todo mundo acertou. Ainda bem que todo mundo acertou. Agora que eu percebi, né? Você imagina o seguinte, quando você vai dar a nomenclatura para a tabela periódica, né? Você imagina que aqui você chama de A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, né? Os metais aqui no meio é a família B, né? Então eu falei da família 4, né? E tá, nos Estados Unidos eles numeram de maneira contínua, né? Então aqui a família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então se eu falei família 4, né? Vocês poderiam simplesmente achar que estava aqui, né? Poderia ser essa família, né? O certo era eu falar família 4A. Vocês acertaram, parabéns. Vocês acertaram, parabéns. Muitos alunos erram porque esquece que no primeiro período tem só 2 elementos, tá? Então você tem o primeiro período aqui, que tem só hidrogênio e hélio, segundo, terceiro e quarto período, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Tá, era o germânio. Eu coloquei a resposta errada, mas vocês levaram mesmo assim. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Família 4A, o germânio. Mas eu coloquei a resposta errada e vocês acabaram. Não, é terceiro período, não é quarto. É terceiro período, quarto grupo, tá certo. Terceiro período, quarto grupo. Ó, 1, 2, 3, terceiro período, família 4A. Se bem que também, se vocês fossem fazer a nomenclatura direto, ó, 1, 2, 3, 4, não tem nada no terceiro período. Muito bem, perfeito. Próxima questão. Sol e iodo. Então, meus parabéns. Vamos ver quem vai ganhar um ponto na nota. Então, parabéns. Isso daqui eu vou deletar. Isso aqui é só para eu lembrar. No intervalo eu vou dar nota para vocês, tá? No intervalo eu já vou vir e já vou lançar a nota daqui para vocês, tá bom? Bem, deixa eu fechar isso aqui então. Muito bem. Muito bem.
Então, agora, só falando aqui das nossas nomenclaturas, vamos ver se vocês estão fera, tá? Ó, então, toda vez que você tiver ligação de não metal com não metal, você tem que dizer o número de ligantes. Por quê? Porque os não metais podem fazer números diferentes de ligação, né? Então, por exemplo, o fósforo, o fósforo ele pode fazer 3 ou 5 ligações. Então, se eu falar fluoreto de fósforo, você não sabe se é o trifluoreto de fósforo ou o pentafluoreto de fósforo. O enxofre e o cloro. Você imagina que o enxofre ele pode fazer 2, 4 ou 6 ligações, né? Então, se eu falar cloreto de enxofre, você não vai saber qual que eu estou falando. Então, eu tenho que falar de cloreto de enxofre. Tenho que vir aqui e colocar de cloreto de enxofre. Aqui eu tenho que vir e colocar tetra cloreto de enxofre. E aqui eu tenho que vir e colocar hexa cloreto de enxofre. Você imagina que os elementos mais pequenos da tabela periódica, né? Os elementos mais pequenos da tabela periódica, eles fazem menos ligações. E geralmente por exemplo, se você tem essa daqui, ó, você tem esse daqui, ó. Você tem o tricloreto de nitrogênio. Aí tem aluno que vai me falar, tá, professor, mas eu sei que o nitrogênio só faz 3 ligações, né? Então, se falar cloreto de nitrogênio, eu já sei que é isso daqui, porque eu sei que o nitrogênio só faz 3 ligações. Não tá, mas se a gente tem, a gente é a parte de uma convenção, né, em que toda vez que você tem uma substância que é molecular, né, a substância molecular é quando você tem dois não metais se ligando, você sempre vai dizer o número de ligantes, tá? Então aqui, pentafluoreto de fósforo, trifluoreto de fósforo, dicloreto de enxofre, tetracloreto de enxofre, hexacloreto de enxofre e tricloreto de nitrogênio, tá? Então, e também, então, a última coisa quanto aos óxidos, tá? Então, quando você vê um óxido de um metal, ó, esse daqui é o óxido. Então, você imagina, o chumbo tem 2 estados de oxidação. O chumbo tem 2 estados de oxidação. Então, ele pode ser chumbo 2 ou chumbo 4. Então, você tem que falar óxido de chumbo 2. Ou você vem aqui, por exemplo, essa daqui. Ou óxido de chumbo 4. Vamos ver se vocês estão afiados. Como é que chama isso daqui? Como que chama esse daqui? Como é que isso daqui chama? Óxido de titânio 2. E como é que chama esse daqui?
Como que isso daqui chama? Como que isso daqui chama? Como que isso daqui chama? Pessoal, presta atenção aqui nos óxidos. O que é um óxido mesmo? É quando você tem só o oxigênio e o outro elemento, né? Se tiver carga, é oxiânion. Por exemplo, sulfato. Tem carga negativa, é enxofre e oxigênio, é um oxiânion. Sulfato, arsenato, arsenito, sulfito, nitrato, são oxiânions. Quando você tem só o elemento químico e o oxigênio e não tem carga, você tem um óxido. Então você imagina o seguinte: pode ser um óxido de não metal, ou pode ser um óxido de metal. Se for um óxido de metal, você vai ter. Se for um óxido de metal, você vai ter que me dizer o nome, né? Então, por exemplo, você tem aqui o óxido de urânio 4. Aqui, por exemplo, você tem o quê? Óxido de arsênio 3. Aqui eu tenho o quê? O que eu tenho aqui? Nossa. Aqui eu tenho o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Tá vendo? Não esqueçam disso, ó. Você tem óxido de metal, então você vai representar com número. Ó, esse daqui é o óxido de arsênio 3, né? Esse daqui é o óxido de urânio. Esse é o dióxido de enxofre, esse é o trióxido de enxofre. Então, ó, não se esqueçam. Você tem isso daqui. Então, você tem o repara que o titânio é metal e o cloro é não metal. Metal, não metal. Cloreto de titânio. Lembra do ferro. Você tem aqui cloreto de ferro 2. Aqui você tem cloreto de ferro 3. Tá? Não se esqueçam das nomenclaturas. E aqui você tem, como é que esse daqui chama mesmo? Como que esse daqui chama? Como que esse daqui chama? Ó, oxigênio com fósforo. Se você olhar aqui, ó, lembra que fósforo, enxofre, selênio, oxigênio
nitrogênio, carbono são não metais, né? Então, por ser um não metal, você vai falar que ele é o decaóxido de tetrafósforo. Ok? Bem, então essa daqui foi só uma revisãozinha bem básica da... Foi uma revisãozinha bem básica da... Foi uma revisãozinha bem básica do que a gente viu até o momento, né, no curso. Essa revisãozinha de nomenclatura, porque nomenclatura é uma parte muito importante, né, na química geral. E porque isso daqui é uma parte muito importante na química geral. Você tem que saber a nomenclatura e também porque a gente vai fazer a prova, né? E eu já falei que a prova de vocês já está online. Né? O sistema vai sortear 10 questões para você. Você tem até quinta-feira da semana que vem para me responder antes da minha aula. Eu pus para fechar meia hora antes da minha aula, para você não ficar respondendo a prova na hora da minha aula. Tá bom? Pessoal, então agora é 19h52. Vamos fazer um intervalinho Vamos fazer um intervalinho até umas 8h10. Aí a gente volta e eu vou ver se eu passo para vocês mais um quiz do Kahoot, para quem não foi contemplado nesse, ser contemplado no próximo, né? Para quem não foi contemplado nesse, ser contemplado no próximo. E eu vou começar a matéria nova, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. São 19h52, né? Então quando for 8h10, a gente volta para nossa aula, tá bom?